Bom, hoje aqui no nosso Jornal da Manhã, a gente está aqui com o Gabriel Capano, que é formado em Gestão de Negócios e Inovação pela Escola de Negócios do Sebrae e CEO da HubCount, que é uma empresa, uma startup, né, de tecnologia, uma startup de contabilidade digital. Bom dia, Isso, Gabriel. exatamente. Bom dia. Bom dia, Ricardo, tudo bom? Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Muito bem, Gabriel. Recentemente, a Receita Federal e o Serviço Federal de Processamento de Dados, a SERPRO, né, disponibilizaram o Integra Contador, que é uma plataforma de prestação de serviços contábeis e fiscais. Para o nosso ouvinte, né, entender melhor aqui, para o empreendedor, o dono de empresa que está ouvindo aqui a Jovem Pan Presidente Prudente, como funciona essa plataforma exatamente, né? E quais são os pontos positivos e negativos do Integra Contador? Show. Vamos lá, então. O Integra Contador, ele é uma plataforma de APIs, né? Então, de conexões ali com o governo para envio das declarações, das obrigações acessórias ali, consulta de guia, geração de guias de impostos, né? Tudo isso via API. Ou seja, uma plataforma que veio ali para ajudar ainda mais, né, a automação dos processos contábeis e fiscais, né? Hoje, as empresas elas usam o ECAC, que é o sistema de comunicação da Receita, né, com as empresas, né? E aí essa plataforma veio como um meio das empresas elas não precisarem acessar o ECAC para entregar as obrigações acessórias, gerar as guias, consultar as informações também de notificação, de intimação ali da Receita, tá? Então é para isso que veio. Então, por um lado, é muito positivo, porque ajuda as empresas ali a reduzirem o seu tempo empenhado nessas tarefas, e o lado negativo é que ela vai ser cobrada. Então, Hum. para cada requisição que se faz ali para enviar os dados ali de declarações, gerar uma guia, cada transação ela é cobrada, existe uma cobrança por transação, né? Então, é algo que as empresas de software, mercado contábil em geral, já esperava há muito tempo ali as APIs por parte do governo, né? Para ter uma comunicação mais fácil, mais fluida, sem ter digitação, né? Sem ter um acesso robotizado ali no ECAC. Porém, veio com essa surpresa, né, de que vai ser cobrado para essas transações. Então, é mais ou menos isso que o Integra Contador é hoje, e os pontos positivos e negativos dele. Qual que deve ser esse aumento de custo, né, da contabilidade para pequenos e médios empreendedores, caso o Integra Contador passe a ser utilizado? A gente fez uma estimativa aqui de custo para pequenas e médias empresas ali, esse custo pro contador deve aumentar 20%, tá? Então, 20% do custo que ele tem hoje deve aumentar, e isso, obviamente, vai ser repassado ali para os empresários. E aí, por que que isso acontece, né? E provavelmente vai acontecer. Hoje, todas as declarações ali, principalmente as declarações do Simples Nacional, elas são automatizadas, né? Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que hoje o contador ele não digita mais as informações no ECAC, que é o centro de comunicação ali da Receita com as empresas. Então, é, existem RPAs, né, que são robotizações que simulam ali um acesso humano ao ECAC para preencher as informações de maneira automatizada. E aí a Receita, a ideia da Receita é bloquear esse acesso robotizado ao ECAC, né? E aí as empresas passarem a utilizar o Integra Contador, que é pago. Então, a, e aí o contador ele fica num dilema, né? De ou voltar ali a preencher manualmente as declarações, né? Então, pensa, são 20 milhões de empresas aí, acho que 17 milhões são do Simples Nacional e MEI. Então, ou o contador ele volta ali a preencher essas informações na mão, a, dentro do ECAC dessas empresas, ou ele vai ter que pagar para fazer essa transmissão automática, né? Então, é mais ou menos isso que está acontecendo hoje, que a Receita está se propondo ali a fazer, tá? Gabriel, qual que é o panorama da contabilidade no Brasil e por que que a digitalização dos serviços contábeis é importante para esse desenvolvimento
do segmento contábil? Sim. A gente sabe que no nosso país tem uma burocracia muito grande, né? E aí para as empresas é declaração, obrigação acessória, enfim, diversas informações ali que a empresa tem que enviar, né? O contador, ele acabou se tornando no nosso país essa extensão do governo, né? De gerar as obrigações, transmitir, enfim, trabalhar ali para a máquina pública, né? Ah, enviando as obrigações acessórias, gerando nota, enfim, tudo isso. E aí o governo ele vem, isso há anos já, né, com o SPED, agora com o E-Social, vem digitalizando as suas ferramentas. Então, essa digitalização ela é positiva, porque permite que os processos da contabilidade elas sejam digitalizados e automatizados, né, e aí economizando bastante tempo para gerar essas obrigações acessórias, consequentemente reduzindo o custo ali da contabilidade e o custo fiscal que as empresas têm no país, né? E acho que a última coisa, os últimos passos nesse sentido foram o E-Social, então automação ali para entregar a folha, fazer todos esses fechamentos. Ah, e essa digitalização vem possibilitando o contador a voltar a fazer o trabalho que ele deveria fazer, que é cuidar da saúde das empresas, e não ser um gerador de guia, não trabalhar ali como uma extensão ali do governo, né, da parte fiscal do governo. Trabalhar Então, mais como consultor, né, das empresas, é isso, isso? exato, exato. Nos outros países, né, o contador ele tem um papel de consultoria mesmo, né, de Exato. trabalhar ajudando ali a empresa a ter mais sucesso. Infelizmente, no nosso país, isso há décadas já, o contador acabou se tornando uma extensão do governo para toda a nossa burocracia fiscal, enfim, tributária que tem. Quem carrega isso é a classe dos contadores no nosso país. Então, a digitalização está mudando isso, não eliminando a burocracia, mas deixando ela mais fácil para o contador não ter que ficar fazendo as coisas manualmente como eram feitas antes, né? Certo. Eu estava vendo um artigo no seu LinkedIn, né, uma publicação sua. eh, o título é: O Sistema Tributário e Fiscal Brasileiro foi feito para incriminar as empresas e não para cobrar impostos. Sim, Fala um pouquinho sobre esse artigo e também já pode falar sobre a criação, né, da sua startup, a HubCount. show. Esse artigo acho que já tem uns 2 anos já, né? Eu não sou contador por formação, eu sou desenvolvedor, tenho uma formação em empreendedorismo, mas eu aprendi a programar ali com 14 anos e acabei entrando no mundo de tecnologia. E aí, por acaso, eu encontrei a contabilidade como uma grande área que precisa de muita automação e de muita tecnologia, né? Uma área que estava um pouco esquecida ali pelas empresas. E aí, quando eu entrei nessa área, eu percebi que o nosso sistema tributário ele é tão complexo que assim é impossível uma empresa ela cumprir todas as regras, né, que são solicitadas a ela. E o governo ele pede muitas informações, né? E para cada coisa que você faz errado existe uma multa. Hoje você entrega uma obrigação acessória, uma social, por exemplo, se você entrega errado, já existe uma multa já para isso, né? Então, automaticamente o governo já te gera um boleto com uma multa para você pagar e cada vez mais vem sendo dificultado. Por um lado, é bom porque as empresas elas têm que se profissionalizar, então elas têm um lado positivo disso, né? As empresas elas têm que ter uma gestão melhor ali para fazer todas essas entregas ali para o governo, mas por um outro lado é muito ruim porque cria-se uma barreira de entrada, né, em que o empreendedor, que o foco dele é empreender, é gerar riqueza, é criar valor para a sociedade, ele acaba gastando uma parte do tempo dele, não só do tempo de trabalho, mas do tempo mental dele, né, pensando nessas coisas que deveria ser algo simples. E aí, quando ele não faz isso, ele gera multas. Então, multas, enfim, e risco fiscal para ele, né? Então, o sistema tributário hoje que a gente tem, ele não é voltado para fazer as empresas prosperarem, né? É criar condições ali para elas prosperarem. Ele é voltado para tirar o máximo de informação e, se possível, multar as empresas, né? Então, isso que a Cobrar, gente né, vê as empresas. exato, exato. Né? Eu acho que tem
um grande problema no nosso país que eh, trava muito o empreendedorismo, que é essa complexidade inteira, né. Se fosse mais simples, eu acredito que até a sonegação ia diminuir muito, né, porque hoje, muitas empresas, enfim, que sonegam, às vezes sonegam porque elas não sabem, né, o quanto que elas, ah, que elas vão pagar de imposto, tem uma insegurança ali, porque o sistema é realmente muito, muito complexo. O MEI veio para facilitar um pouco isso? Facilitou um pouco para o empresário, aquele que está É, começando principalmente ali? sim, sim. O MEI sim, né, é uma taxa única que você paga com todos os impostos ali, ah, você tem um risco fiscal ali bem menor como o MEI, né, mas eu acho que o problema está quando esse cara ele começa a crescer, né, e aí o MEI hoje tem um limite de faturamento de R$ 8.000 por mês, se eu não me engano, pode contratar até um funcionário, um colaborador, né. E aí quando ele vai passar para um próximo nível, que é uma empresa do Simples Nacional, uma empresa de lucro real, lucro presumido, a complexidade aumenta muito. Principalmente para comércio, indústria, serviço é até um pouco mais tranquilo, assim, mas quando você vai para um comércio que vende para outros estados, aí vira um caos, assim, é extremamente complexo o cenário. Mas de fato o MEI ele ajuda bastante No caso o pessoal que dessa está começando. plataforma, essa plataforma também vai ser usada pelas empresas do MEI ou não? Sim, sim. Do Então Integra? hoje toda a guia ali que é gerada, né, para essas empresas, ela vai poder ser gerada via API, tá. Então hoje, imagine que você é um empresário, um empreendedor MEI, né, e você tem o seu contador, ao invés dele ter que ir lá, entrar no site, gerar a guia, né, buscar essa guia, te enviar para você fazer o pagamento, ele vai poder gerar pelas APIs do Integra Contador, tá. A diferença é que vai ser uma geração paga, né, não vai Hum. ser de graça. É como se o governo cobrasse para você enviar as informações para ele. É exatamente isso, né, o governo vai cobrar para enviar as informações para ele. As informações que ele mesmo cobra das empresas. Muito bem, Gabriel. Para a gente encerrar aqui, como a gente já falou, né, a HubCount é uma startup de contabilidade digital, né? Isso. O que que você acha que o governo, os municípios podem fazer para fomentar a criação de mais empresas, projetos como o seu, de Uhum. tecnologia, inovação dos negócios aqui em nosso país? Bom, eu acho que o investimento em tecnologia, né, o nosso país ele tem eh, o nosso mercado, né, de startups, de empresas de tecnologia, ele tem crescido muito, né. Então, é um setor da economia que vem, crescendo. A Hub, acabei não falando sobre a Hub, né, mas a gente nasceu ali em 2019 como um projeto para automatizar processos contábeis e fiscais, né, também uma parte de BI contábil para grandes e médias empresas e empresas de contabilidade, né, e eu acredito que a gente reduzindo toda essa maluquice, né, essa insanidade tributária que a gente tem, isso com certeza vai fomentar o empreendedorismo e fazer com que as empresas sejam muito mais eficientes, né. A gente já teve várias tentativas aí em diversos governos, né, da gente mudar esse manicômio tributário que a gente acabou criando, né, nós mesmos criamos o nosso problema, mas a gente não teve nenhum sucesso. Eu acredito que isso vai ser uma pedra assim, fundamental no crescimento do nosso país, né, nessa simplificação tributária, porque assim, pensa um investidor de outro país entrando no Brasil, né, o que ele vai perguntar quando ele entra aqui? Quanto que eu vou pagar de imposto? E aí a pessoa que está consultando ele lá vai falar, mas espera aí, que cidade que você vai ficar? Para onde você vai prestar serviço? Né? Qual estado que você quer vender? Então tem um monte de regrinhas assim e aí quando a gente que trabalha nisso, né, a gente acaba entendendo porque é obrigado. Mas quando você tenta explicar isso para alguém que é de fora ou, enfim, que está começando, é algo extremamente assim, não tem muito sentido, né, você ter isso e vira uma barreira de entrada muito grande, né? Então, imagine esse mesmo investidor, ele olhando o Brasil para fazer um investimento ou o México. No México, quanto que eu vou pagar? É 8%, dando um exemplo, tá? Não sei se é isso. Tá. É 8% e acabou. E aí aqui no Brasil vai depender de enfim, zilhão de outros fatores ali, né? Não tem um jeito fácil de você saber. E aí isso acaba trazendo muito risco para as empresas,
bloqueia ali muitos empreendedores de começarem a tua jornada, porque é algo muito complexo de se Interferência, né, entender. do governo, nas Isso, empresas, nos negócios, né? exato, exato. Então, acho que a gente tendo algo que até se pague a mesma alíquota, né, o mesmo valor de imposto, mas algo mais simples, isso com certeza ia incentivar muito o nosso cenário de empreendedorismo, de empresas, a criação ah, de empregos também, né. Eu acho que isso é um ponto essencial que ainda falta ali a gente resolver no nosso país, e que resolvendo eu tenho certeza que, obviamente não é da noite para o dia, mas em alguns anos a gente começa a ter um impacto super positivo na economia em geral. A gente fala muito do mercado de startups, de atrito, né, então, quando você tem um cliente, imagina um cliente começa a jornada dentro da tua empresa, Hum. cada ponto que ele tem de atrito ali, ou seja, cada ponto que ele sente uma dificuldade ali, você vai perdendo esses clientes, né. Então, o trabalho numa startup também é muito de você reduzir esses atritos de contratação de um serviço, de operação, etc. E no governo parece que é o inverso, né, vão aumentar os atritos para que as empresas tenham menos sucesso, né. Então é algo bem, do ponto de vista econômico, não faz muito sentido para o país, né. Gabriel Capano, CEO da HubCount, aqui para o nosso Jornal da Manhã. Obrigado pela a sua participação aqui, a sua entrevista, Gabriel. Obrigado, Ricardo. Estou à disposição e obrigado a todos que nos ouviram hoje. Obrigado, bom dia. Valeu, Ricardo. Obrigadão.